à igreja que se coloque de pé para ler o Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 21 ao 23, esse que nós lemos há pouco e que acabamos de cantar. Nós vamos ler a narrativa do evangelista e nós vamos ver um pouquinho mais o que o Senhor Jesus fala acerca dessa promessa. Evangelho de João, capítulo 14, 21 a 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 a 23. Leamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito possa atuar em nossos corações, de tal maneira de que todos que aqui estão reunidos, e também aqueles que estão nos assistindo pela internet, possam se apropriar dessa promessa, ó Pai, pela ação única do Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podei-vos assentar. Nós vemos aqui nessa passagem uma promessa feita por Jesus. Que promessa foi essa? Hoje eu vou pedir para quebrar o silêncio e quero ouvir de vocês. Que promessa foi essa que Jesus fez? Que nós acabamos de ler aqui. Tem o amor do Pai, a resposta. Mas qual é a promessa que vem logo a seguir? Ele se manifestaria nele, né? Então a promessa de que eu gostaria de relatar aqui é que Jesus se manifestaria pessoalmente, fazendo morada juntamente com o Pai no interior da pessoa. Nesse texto vemos que Jesus não se manifestaria ao mundo diretamente, mas o faria exclusivamente e intimamente a cada um dos seus. Tanto assim que Judas, um dos apóstolos, não era o Judas Iscariotes, entre os apóstolos havia dois Judas, né? O Iscariotes e o outro. E esse tal apóstolo Judas pergunta: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Porque Jesus estava ali entre eles. Que sentido faria aquelas palavras de Jesus dizendo que se manifestaria se Jesus já estava ali entre eles? É lógico que Jesus estava falando após a sua morte e ascensão aos céus. Quando Jesus já não estivesse mais com os seus discípulos, no entanto, ele ainda estaria se manifestando aos seus amados e habitando nos seus amados. Essa é a promessa que ele fez, e hoje nós vamos ver como essa promessa se cumpre. Primeiro nós vamos perceber que quando Jesus vier em glória, todos verão a manifestação do Senhor Jesus, e aí virá o fim. Então, nesse intervalo de tempo entre o agora
e a vinda do Senhor Jesus, está aí franqueada essa promessa para qualquer pessoa usufruir dela. Mas a promessa que ele faz é para todo mundo? O que vocês acham? A promessa que ele fez foi para todo mundo? Foram para aquele que fizesse o quê? O amassem e demonstrasse o seu amor de que forma? Só um de cada vez, só 5 de cada vez. Obedecendo. Ele se manifestaria àqueles que demonstrasse amor a ele através da obediência aos seus ensinamentos. Essa promessa só é válida para todos aqueles que reconhecerem os seus pecados e a necessidade do sacrifício realizado por Jesus na cruz para livrá-lo do castigo que lhes cabem. Esses que reconhecem e sentem isso, desejam retribuir o amor de Jesus manifestado lá na cruz do Calvário. E essa retribuição é feita na forma de obediência aos seus mandamentos. Por amor, Jesus se permitiu ser morto, mesmo em circunstâncias tão injustas. Ele cumpriu a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que todo o pecado receba castigo. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. Toda alma que pecar, morrerá. E ainda diz em Hebreus, capítulo 9, 22, o finalzinho do versículo diz: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para cumprir a justiça de Deus, foi necessário que o inocente morresse no lugar dos pecadores. E Jesus estava plenamente qualificado para cumprir essa justiça, porque Jesus não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado algum porque ele era o próprio Deus encarnado. Por isso ele reunia em si todas as qualidades para servir como aquele que iria expiar os nossos pecados. Então, assim, essa providência maravilhosa de Deus que foi enviar Jesus, e o mais maravilhoso foi Jesus querer se doar dessa forma por nós. Quando Jesus estava cravado lá na cruz, quais foram as suas últimas palavras? Ele disse: está consumado. Está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que ele estava ali para dar a sua vida em meu resgate. Em resgate à sua vida, em resgate à sua alma. E as últimas palavras dele foi, antes de entregar o seu espírito: está consumado, está feito, e morre. A entrega de Jesus na cruz foi um ato maravilhoso da graça, do favor de Deus. A providência de um antídoto eficaz para o problema do pecado. E foi também uma expressão de amor, como disse há pouco, porque quem não tinha em si qualquer merecimento, cada um de nós não tínhamos qualquer merecimento de receber esse amor, mas mesmo assim ele doou, ele manifestou o seu amor por nós. Nós lemos aqui em Romanos 5:8,
mas eu queria convidar você a ler o 7 também, que diz assim: porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem mérito algum, Deus cedeu o seu Filho para morrer na cruz por nós. O pecado é um mal. O pecado, quando eu digo pecado, é o pecado com P maiúsculo, né? É o mal, chamado pecado. O pecado é um mal devastador. Ele não atua somente no homem individualmente, ele atinge toda a sociedade. Ele se manifesta também no grupamento social, em toda a sociedade, é um coletivo, funciona, ele se manifesta também no coletivo. E as realizações do pecado, o apóstolo Paulo chama de obras da carne. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Vejamos o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre as obras da carne. São manifestações desse mal chamado pecado. São atos que revelam que o mal está ali, agindo no ser humano. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que vemos na sociedade hoje, o que vemos no comportamento das pessoas nos dias de hoje, não é diferente do que Paulo via no tempo dele. Todos nós estamos aí perplexos com os flagrantes desvios morais cometidos por quem deveria zelar pela justiça, não é? Nós estamos estarrecidos. Isso é efeito do pecado. Talvez, meu querido, você esteja se perguntando: como que chegamos a esse ponto? Como podemos pegar o caminho de volta se as pessoas que criticam esse estado de coisas também não conseguem viver corretamente e só não fazem as mesmas maldades, talvez por falta de oportunidade? Esse é o resultado do pecado agindo no coração humano. E que essas bolhas do inferno vão aparecendo como se fosse um caldeirão na nossa sociedade, e a gente vê esses vapores do pecado sendo manifesto na nossa sociedade. Isso é o resultado do pecado. Somente quando nos deparamos com a nossa pecaminosidade e com o veredito de Deus que acabamos de ler aqui. Qual é o veredito de Deus?
não herdarão o reino de Deus. Só assim é que vemos como o remédio contra o pecado providenciado por Deus é precioso. O remédio providenciado por Deus para o pecado é Cristo Jesus crucificado. Como é precioso esse remédio, irmãos. Vejamos ainda nessa passagem de Gálatas o que diz sobre a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Eu vinha falando sobre a promessa de Deus aos seus discípulos, não era? Aquela promessa de que Ele iria fazer morada no coração daqueles que o amassem e se manifestaria àqueles que o amassem. Esse capítulo de Gálatas fala sobre isso. Vejamos aqui no versículo 16 em diante, desse mesmo capítulo 5. Diz assim o apóstolo Paulo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Reparem que espírito está com E maiúsculo, está falando sobre o Espírito de Deus, e não o Espírito que foi dado por Deus a nós, para a nossa vida. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E ainda, nos versículos 22 a 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Veja, meus queridos, é desse modo que Jesus cumpre a sua promessa que fez lá. Ele envia o seu Espírito, e o Espírito de Deus entra na pessoa que creu, verdadeiramente se sujeitou ao Senhor Jesus. E assim ele, morando no indivíduo, manifesta nele o seu caráter, as suas virtudes, as suas prioridades para a sua vida. Reparem como seria maravilhoso a sociedade, nós próprios, se nós manifestássemos a todo momento essas características que estão escritas aqui no versículo 22. Amor, alegria, paz, ânimo longo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas qualidades tão desejadas por qualquer pessoa estão disponíveis. Sabe, as necessidades humanas, eu estava refletindo sobre isso, para ilustrar como estão estruturadas as necessidades humanas. Eu gostaria que vocês comparassem esses conjuntos de necessidades humanas com uma cebola. A cebola, ela tem diversas camadas. As necessidades mais óbvias, que todos nós facilmente identificamos, são aquelas que estão na camada superior. Mas há lá no íntimo aquela necessidade mais profunda da alma. É sobre ela que eu quero falar. Está lá no núcleo da cebola. Aquela que dificilmente a gente tem a coragem de ir visitar.
lá no íntimo, o homem que quiser fazer um exame honesto da sua vida, vai reconhecer que as suas práticas pecaminosas não satisfazem a sua alma, mesmo aquelas que parecem produzir algum prazer, não passam de um engano fugaz. Para ser verdadeiramente feliz, o homem precisa ter o caráter de Cristo e realizar a sua vontade. A mais profunda e legítima necessidade da alma só pode ser satisfeita através do cumprimento dessa promessa no mais íntimo do coração humano. Já pensaram nisso? Vamos ler de novo a passagem do Senhor Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o desejo mais profundo da alma humana. Está em sintonia com o seu Criador, está em plena convivência, em plena comunhão com o seu Criador. Esse é o anseio mais do núcleo da alma humana. E é isso, é exatamente isso que o Senhor Jesus está prometendo dar àqueles que o amam. A promessa que Jesus fez, portanto, enquanto conversava com seus discípulos, é a resposta de Deus para esse anseio da alma, o de ser livre do pecado e não deixar mais o homem ser conduzido por ele. Você, meu querido, quer ver o mundo melhor? Você, meu querido, quer ver esse país melhor? Você quer ver, meu amigo, a sua vida ser melhor? Você precisa aceitar o amor de Jesus. Você precisa corresponder ao amor de Jesus com o seu amor por Ele. E você receber a salvação que Ele realizou na cruz do Calvário. Jesus tem que passar a ser o Salvador da sua vida. E não somente isso, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. E você tem que seguir os seus ensinamentos e cumpri-los. Porque fazendo assim, você vai estar demonstrando o seu amor pelo que Ele fez por você. E assim, Ele vai entrar na sua vida, vai se manifestar através do Espírito Santo e vai transformar o seu caráter nesse caráter que foi descrito aqui por Paulo. Você quer isso para a sua vida, meu querido? Você pode obter isso hoje. É só você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Reconheça que os seus pecados se manifestam. Olha quantos pecados foram descritos aqui pelo livro de Gálatas. Talvez você tenha identificado até alguns que você cometa. A palavra de Deus tem outras relações de pecados, como a mentira, por exemplo, e tantos outros. Faça um exame da sua vida. Veja se você consegue viver bem sem Cristo Jesus. Não vai conseguir. Não vai conseguir com outros aquilo que só Jesus oferece. Então entregue-se hoje a Cristo Jesus. Resolva o problema do pecado que está em você. Deixe Jesus tratar a sua vida. Tem um hino que nós vamos cantar agora, que é o hino 362, não é isso? O hino 362, ele fala